Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindos ao canal A Bíblia Vive. Hoje, com muita alegria, estamos começando uma nova série no canal, uma nova série de mensagens com meditações à luz da Bíblia, chamada A Panela Fervendo. Mas antes de começarmos com a primeira leitura, quero te convidar a você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, ative as notificações e nos deixe o seu like. Nos ajude a divulgar o verdadeiro Evangelho de Cristo. E para você que está conosco, quero te agradecer pela companhia, pelo apoio. Quero te pedir que continues compartilhando o vídeo, compartilhando o link, para que assim cheguemos com a mensagem de Deus a mais e mais pessoas. Como já falamos, o título dessa nova série é A Panela Fervendo e vai estar baseado em Ezequiel, no capítulo 24 do livro do profeta Ezequiel. E na nossa primeira leitura vamos ler a partir do versículo 1. Nessa oportunidade vou estar lendo a tradução da Bíblia Almeida, século 21. Diz assim, Ezequiel, capítulo 24, a partir do versículo 1. No 10º dia do 10º mês do 9º ano, a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, registra a data de hoje. O rei da Babilônia acaba de sitiar Jerusalém neste dia. Conta uma parábola à casa rebelde e disse-lhe: Assim diz o Senhor Deus: põe uma panela no fogo, coloca água nela, põe ali os pedaços de carne, todos os bons pedaços, a coxa e a espádua, enche-a de ossos escolhidos. Escolhe o melhor do rebanho, ajunta um montão de lenha debaixo da panela de ossos, faça-a ferver bem e cozinha dentro dela os seus ossos. No versículo 6 diz: Portanto, assim diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária, da caldeira, que está enferrujada por dentro, e cuja ferrugem não saiu dela. Tira a carne dela, pedaço por pedaço. Não lance sorte sobre ela, porque o seu sangue está no meio dela, e ela o derramou sobre uma rocha vazia, não o derramou sobre a terra onde o pó o cobriria. O profeta Ezequiel, o ministério do profeta Ezequiel, ele teve lugar no cativeiro, na Babilônia. Ezequiel foi um dos que foi levado na primeira deportação para a Babilônia. O povo, os judeus foram deportados, e aqui nesse capítulo 24 do livro do profeta Ezequiel, o Senhor Deus revela e pede para que o profeta escreva o dia exato em que Nabucodonosor estava sitiando a cidade novamente, a cidade estava sendo cercada, e o fim, o princípio da destruição estava começando. Para nós entendermos o conceito que está sendo usado aqui a respeito da panela e o que Deus quer fazer com o povo, o que Deus pede ao profeta para dizer ao povo, nós temos que retroceder no livro do profeta Ezequiel até o capítulo 11. No capítulo 11, mais exatamente no versículo 3, alguns homens da cidade declararam que a cidade era uma panela e que eles eram a carne. Nesse capítulo, Deus revela ao profeta quem são esses homens, quem eram esses homens que estavam tramando mal, que estavam dando maus conselhos e que estavam cheios de autossuficiência, cheios de uma certeza espiritual da qual não possuíam, visto que no capítulo 11 do livro do profeta Ezequiel também nós vemos que a glória de Deus já tinha sido retirada da cidade. Nesses versículos que nós lemos
Deus orienta a respeito do que tem que ser feito, e ele fala a respeito do sangue, a respeito do sangue que tinha sido derramado sobre uma rocha nua e não derramado na terra, onde o povo cobriria, né? E no versículo 6, mais exatamente, Deus diz assim: ai da cidade sanguinária, ou seja, Deus já está pronunciando sobre Jerusalém o juízo. Deus está pronunciando sobre Jerusalém que viria uma correção da parte de Deus. E Deus introduz também a ideia da ferrugem. E ele diz ai da caldeira que está enferrujada por dentro e cuja ferrugem não saiu dela. Ferrugem, nesse caso, simboliza corrupção, simboliza pecado. Esse conceito dessa parábola, onde o fogo o fogo simboliza o juízo de Deus, né? A panela, como já dizemos, é a cidade, a carne são os habitantes dessa cidade, e o fogo é o juízo iminente que está chegando. Mas Deus introduz aqui o conceito da ferrugem, o conceito do pecado, né? Mais adiante, no versículo 10 desse mesmo capítulo, Deus repete a mesma narrativa a respeito de amontoar lenha, de acender fogo, de ferver bem a carne, né? E no versículo 13, ele diz uma coisa muito interessante que tem a ver com essa introdução na nossa série. Ele diz: a luxúria está na tua impureza. Deus está falando para a cidade de Jerusalém, para os habitantes da cidade de Jerusalém. Ele diz: a luxúria está na tua impureza, pois quis te purificar, mas tu não te tornaste pura. Assim, a tua impureza nunca será purificada, até que eu tenha cumprido a minha ira contra ti. Olha, palavras muito duras da parte do Senhor Deus a respeito de Jerusalém, onde o Senhor Deus ele diz: eu quis te purificar, né? Eu tenho tentado, eu tenho te mostrado o caminho para a purificação, mas tu não te purificaste. Portanto, agora ele diz: você nunca será purificada até que tenha se cumprido a minha ira contra ti. São palavras fortes do Senhor Deus a respeito de um povo ao qual Deus queria purificar, e o povo se negava, né, por determinadas ações, por determinadas atitudes, o povo se negava a purificar-se. E no versículo 14 ele diz: eu, o Senhor, disse isto. Chegou o momento em que agirei, não voltarei atrás e não terei piedade, nem me arrependerei. Eu te julgarei conforme as tuas obras e os teus feitos, diz o Senhor Deus. Na realidade, essas palavras ecoam até o dia de hoje, porque ele diz: eu sou o Senhor, eu não vou recuar, eu não vou mudar de ideia. Quando ele diz a respeito de arrependimento, eu não me arrependerei, na realidade não é o arrependimento humano que está relacionado à compunção, à tristeza, não. É o arrependimento de que não haverá mudança de plano. Eu não vou me arrepender, eu não vou mudar o meu plano em relação àquilo que eu já estabeleci. Eu vou continuar e você só será purificada quando a minha ira contra ti seja cumprida. Também nessa série nós decidimos trazer à luz da Bíblia, à luz dessa parábola, em princípio, né, desse capítulo 24, nós decidimos trazer uma aplicação prática para a nossa vida, te dizendo que Deus multiplica as evidências do caminho a seguir para aqueles que estão dispostos a ouvir a sua voz. Guarda bem essa frase. Deus multiplica as evidências de qual é o caminho a seguir para aqueles que estão dispostos a seguir, a ouvir a sua voz. Deus quer purificar a cada um de nós.
A escolha da perdição ou da salvação é nossa. Ele toma a iniciativa em todo o tempo, mas a escolha de se escolhemos a salvação ou se escolhemos a perdição é nossa. Deus cria as condições para que nós sejamos salvos, para que nós nos purifiquemos, para que nós nos santifiquemos. A escolha é nossa. E outro conceito, outra frase que queremos deixar nesse vídeo: não são as nossas condições, e sim as nossas decisões que determinam o nosso destino. Não são as nossas condições, e sim as nossas decisões que determinam o nosso destino. E eu quero encerrar essa primeira entrega dessa série a respeito da panela fervendo, lendo em Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 12, ele diz, o próprio Senhor Deus diz: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Nós não somos salvos pelas obras, mas as obras revelam quem nós somos. O Senhor diz: eis que venho sem demora e trago comigo o galardão com o qual retribuirei a cada um conforme as suas obras. E nós dizemos que não são pelas obras que somos salvos, mas as obras revelam quem nós somos. Lembra quando o Senhor diz: pelos frutos os reconhecereis? Por isso, nesse dia, quero deixar a todos com esse primeiro capítulo da nossa série e essa primeira reflexão, e dizer a todos: onde você estiver, quando você estiver, lembra-te, nós fazemos parte de um reino eterno. Glória a Deus e obrigado a todos.